Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. A essência da obediência. Sermão número 796, pregado na manhã de domingo, 16 de fevereiro de 1868, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, Londres, Inglaterra. Apenas sê tu forte e muito corajoso, para que observes e faças tudo conforme a lei, que Moisés meu servo te ordenou. Não te desvies dela para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso por onde quer que vais. Josué 1, verso 7. Tu, Josué, foste grandemente favorecido no que diz respeito às promessas. As promessas que Deus te deu eram abrangentes e extremamente encorajadoras. Mas tu não deves, por isso, dizer a ti mesmo: esses compromissos da aliança certamente serão cumpridos, e posso, portanto, permanecer inativo e não fazer nada. Pelo contrário, porque Deus decretou que a terra deveria ser conquistada, tu deves ser diligente em liderar o povo adiante na batalha. Não deves usar a promessa como um leito onde tua indolência possa se deleitar, mas como um cinto para amarrar os teus lombos para atividades futuras. Como estímulo para a energia, vamos sempre considerar as promessas graciosas do nosso Deus. Pecaríamos contra Ele de maneira ingrata e detestável se disséssemos a nós mesmos: Deus não abandonará o seu povo, portanto, vamos nos aventurar no pecado. E somos quase igualmente perversos se sussurramos em nossas mentes: Deus certamente cumprirá os seus próprios decretos e dará as almas dos seus remidos como recompensa ao seu Filho Jesus. Portanto, não façamos nada e abstenhamo-nos completamente do serviço cristão zeloso. Esta não é a linguagem apropriada para verdadeiros filhos. Este é o discurso dos indolentes e ignorantes ou de meros fingidos, que apenas zombam de Deus, enquanto fingem reverenciar os seus decretos. Pelo juramento, pela promessa, pela aliança e pelo sangue que a sela, somos constantemente exortados a trabalhar para Cristo, pois fomos salvos para servi-lo no poder do Espírito Santo, com coração, alma e força. Josué foi especialmente exortado a continuar no caminho da obediência. Ele era o capitão, mas havia um grande comandante em chefe que lhe deu suas ordens de marcha. Josué não foi deixado ao seu próprio julgamento falível ou fantasia volúvel, mas ele deveria fazer tudo o que estava escrito no livro da lei. Assim acontece conosco, que somos crentes. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. No entanto, ainda há uma regra do Evangelho que somos obrigados a seguir. E a lei nas mãos de Cristo é uma regra encantadora de vida para o crente. Não devemos seguir nossas próprias fantasias no serviço de Deus. Não nos é permitido estabelecer regulamentos de acordo com nossas próprias concepções, mas nossa direção é: tudo o que Ele disser a você, faça. Seus servos o servirão, suas ovelhas seguirão seus passos, seus discípulos obedecerão a seu Senhor, seus soldados cumprirão seu desejo. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Se não somos obedientes a Cristo, podemos ter certeza de que não temos o Espírito de Cristo e não somos dele. Ao falar sobre a obediência que foi ordenada a Josué, gostaria de lembrar-lhes que a obediência é a maior coragem prática. Leia um texto: apenas sê tu forte e muito corajoso, para que observes e faças tudo conforme a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Vocês supuseram, quando ouviram as palavras apenas sê tu forte e muito corajoso, que algum grande feito seria realizado, e a suposição estava correta, pois todos os feitos estão compreendidos nessa declaração, para que observes e faças tudo conforme a lei que Moisés, meu servo, te ordenou.
O maior feito da vida cristã é obedecer a Cristo. Este é um feito, meus irmãos, que nunca será realizado por qualquer homem, a menos que ele tenha aprendido a regra da fé, tenha sido levado a descansar em Cristo e a avançar no caminho da obediência com uma força que não é sua, mas que ele recebeu pela obra do Espírito Santo que habita nele. O mundo considera a obediência como algo mesquinho e fala da rebelião como liberdade. Já ouvimos pessoas dizerem: serei meu próprio Senhor, seguirei minha própria vontade. Ser um livre pensador e viver de acordo com a própria vontade parece ser a glória dos mundanos. No entanto, se o mundo tivesse o bom senso suficiente para reconhecer sua própria loucura quando lhe fossem apresentadas provas incontestáveis, não seria difícil provar que um difamador dos obedientes é um tolo. Pegue a própria regra marcial do mundo. Quem é considerado o soldado mais corajoso e o melhor, senão aquele que é totalmente obediente ao comando do capitão? Há uma história contada das antigas guerras francesas que foi repetida centenas de vezes. Um sentinela é colocado para guardar uma determinada posição e, ao anoitecer, enquanto ele patrulha para lá e para cá, o próprio imperador passa por ali. Ele não sabe a senha. Imediatamente o soldado o para. Você não pode passar, diz ele. Mas eu devo passar, diz o imperador. Não, responde o homem. Mesmo que você fosse o pequeno homem de cinza em pessoa, não passaria, referindo-se, é claro, ao imperador. Assim, o próprio autocrata foi contido pela ordem. O soldado vigilante foi generosamente recompensado e o mundo todo disse que ele era um valente. A partir desse exemplo, e há centenas de outros que sempre são contados com aprovação, aprendemos que a obediência a comandos superiores, seguida a qualquer custo, é uma das mais altas provas de coragem que um homem pode demonstrar. O próprio mundo concorda com isso. Então, com certeza, não é algo mesquinho e covarde para um homem ser obediente àquele que é o comandante em chefe do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que faz o que é certo e verdadeiro, friamente, mesmo diante do ridículo, é um homem mais corajoso do que aquele que se joga diante da boca de um canhão por fama. Sim, deixe-me acrescentar que persistir na obediência escrupulosa ao longo da vida pode exigir mais coragem do que o mártir demonstra quando, de uma vez por todas, se entrega para ser queimado na estaca. No caso de Josué, a plena obediência ao comando divino envolvia inúmeras dificuldades. O comando dado a ele foi que ele conquistasse toda a terra para as tribos favorecidas, e ele o fez da melhor maneira possível. Mas ele teve que sitiar cidades que eram fortificadas até os céus, e lutar contra monarcas cujos guerreiros vinham para a batalha em carros de ferro armados com o melhor daquela época. Os primeiros conflitos foram terríveis. Se ele não fosse um soldado destemido e habilidoso, teria abaixado sua espada e desistido da luta, mas o espírito de obediência o sustentou. Embora tu e eu não tenhamos hititas e jebuseus para matar, cidades para derrubar ou carros de ferro para enfrentar, ainda assim, não será fácil permanecer no caminho da consistência cristã. Conte bem o custo, tu que acabaste de se alistar sob a bandeira do meu Senhor. Não acharás brincadeira seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Vestir a veste do peregrino de linho branco e, em seguida, sujá-la descuidadamente com impureza, e logo depois professar arrependimento apenas para cair novamente, enlameá-la na sujeira, e então, repetidamente, lavá-la ou dizer que a lavaste. Isso é bastante fácil. Muitos têm acessos de piedade que acabam suas vidas no desespero. O cristianismo de algumas pessoas lhes custa pouca cruz, muito menos qualquer resistência até o sangue, lutando contra o pecado. Fazer uma profissão meramente nominal é fácil de fazer e manter, de acordo com os costumes da época. Mas ser verdadeiramente cristão de corpo e alma, viver a vida de Deus na terra, este é o trabalho, esta é a dificuldade. Tu precisarás ter a força de Sansão e algo mais para arrancar as portas que bloqueiam teu caminho adiante. Uma força divina deve ser tua se quiseres manter a coroa da estrada contra todos os adversários. Além disso, Josué não apenas encontrou dificuldades, mas fez muitos inimigos,
por meio de sua obediência. Isso era naturalmente esperado. Assim que souberam que Jericó havia sido tomada, que Ai havia sido conquistada à força, lemos sobre uma confederação de reis, um após o outro, cujo objetivo era destruir o poder de Josué, pois esses reis sabiam muito bem que ele os esmagaria se eles não o esmagassem. Agora, o cristão está em uma situação semelhante. Certamente fará inimigos. Seu objetivo será não fazer nenhum. Mas, por outro lado, se fazer o que é certo, acreditar no que é verdadeiro e agir com honestidade fizer com que ele perca todos os amigos terrenos, ele considerará isso uma pequena perda, uma vez que seu grande amigo nos céus será ainda mais amigável e se revelará a ele com mais graça do que nunca. Ó vós que tomaram a sua cruz, não sabeis o que o vosso mestre disse? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Cristo é o grande pacificador, mas antes da paz, ele traz a guerra. Onde a luz chega, a escuridão deve recuar. Onde há verdade, a mentira deve fugir. Ou se permanece, deve haver um conflito severo, pois a verdade não pode e não vai abaixar seu padrão, e a mentira deve ser pisada sob os pés. Se seguires a Cristo, terás todos os cães do mundo latindo em teus calcanhares. Se tu dissimulares e andares com um pé aqui e outro ali, podes ser um cristão e também um mundano, de certa forma. Mas se quiseres viver de modo a passar no teste do último tribunal, podes ter certeza de que o mundo não falará bem de ti. Aquele que tem a amizade do mundo descobrirá que é inimigo de Deus. Mas se fores verdadeiro e fiel ao Altíssimo, os homens ressentirão de tua fidelidade inabalável, pois ela é um testemunho contra as suas iniquidades. Sem temer as consequências, deves fazer o que é certo. Tu precisarás da coragem de um leão para seguir sem hesitação um caminho que transformará teu melhor amigo em teu mais feroz inimigo, mas deves fazê-lo por amor a Jesus. Arriscar reputação e afeto pela causa da verdade é um ato que requer um grau de princípio moral que somente o Espírito de Deus pode trabalhar em ti. No entanto, não voltes as costas como um covarde, mas porta-te como um homem corajoso. Além disso, Josué, em sua obediência, precisava de muita coragem, porque havia assumido uma tarefa que, se fosse realizada, envolveria anos de perseverança. Depois de capturar uma cidade, ele precisaria avançar para atacar a próxima fortaleza. Os dias não eram longos o suficiente para suas batalhas. Ele ordena que o sol se detenha e a lua pare. E mesmo quando aquele longo dia passou, ainda na manhã ele estava com a espada em punho. Josué era como um desses antigos cavaleiros que dormiam com a armadura. Ele estava sempre lutando. Sua espada deve ter ficado bem desgastada, e muitas vezes sua armadura deve ter ficado vermelha de sangue. Ele tinha pela frente um trabalho para toda a vida. Tal é a vida do cristão, uma guerra do início ao fim. Assim que fores lavado no sangue de Cristo e revestido de sua justiça, deves começar a abrir caminho por uma trilha de inimigos, direto até o trono eterno. Cada passo do caminho será disputado. Nenhum centímetro Satanás te cederá. Deves continuar a lutar diariamente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não o iniciante que começa com sua própria força e logo chega ao fim, mas aquele que, cingido com a graça soberana divina, com o Espírito de Deus dentro de si, determina a persistir até ter derrotado o último inimigo, e nunca deixe o campo de batalha até ouvir as palavras: bem feito, servo bom e fiel. Deixe o homem que diz que a vida do cristão é mesquinha e desprovida de virilidade aprender a sabedoria antes de falar, pois dentre todos os homens o crente perseverante é o mais viril. Tu que te vanglorias de ti mesmo, de tua coragem em pecar, tu cedes ao inimigo, és um cão subserviente, viras as costas ao inimigo, procuras a amizade do mundo,
não tens coragem suficiente para ousar fazer o que é certo e verdadeiro. Submeteste-te ao jugo de Satanás e às tuas próprias paixões, e para esconder tua própria covardia, és baixo o suficiente para chamar o cristão corajoso de covarde. Maldito sejas por acrescentar mentiras aos teus outros vícios. Muitas vezes, se seguirmos a Cristo, precisaremos ser verdadeiramente corajosos ao enfrentar os costumes do mundo. Tu descobrirás isso, jovem, em uma casa comercial. Descobrirás isso, marido, até mesmo em relação à tua própria esposa e filhos, se eles não forem salvos. As crianças descobriram isso na escola. Comerciantes descobrem isso no mercado. Aquele que deseja ser um verdadeiro cristão precisa ter um coração valente. Existe uma história contada sobre o Dr. Adam Clarke que mostra a coragem que um jovem cristão às vezes precisa ter. Quando ele estava em uma loja na cidade de Coleraine, eles estavam se preparando para a feira anual e algumas peças de tecido estavam sendo medidas. Uma delas era curta demais e o mestre disse: "Vamos lá, Adam, tu pega uma ponta, eu pego a outra e logo a esticamos até que fique comprida o suficiente." Mas Adam não tinha mãos para fazer isso, nem ouvidos para ouvir a desonesta ordem de seu mestre. E por fim, ele recusou categoricamente ao que o mestre disse: "Tu nunca serás um comerciante. Não vales nada aqui. Seria melhor voltar para casa e tentar algo diferente." Isso pode não ser feito dessa forma hoje em dia, pois as pessoas geralmente não trapaceiam daquele modo descarado e direto nos dias de hoje, mas trapaceiam de maneiras mais ardilosas. Os registros da Corte de Falências mostrarão o que quero dizer. Falências, uma após outra, da mesma pessoa são, em geral, roubos destilados em dobro. Não é um roubo antiquado, como aquele que costumava levar os homens à cadeia e à forca, mas algo pior do que assalto à mão armada e arrombamento. O cristão genuíno terá, de tempos em tempos, que firmar os pés e dizer: "Não, eu não posso e não vou me envolver com algo assim." E terá que dizer isso ao seu patrão, ao seu pai, ao seu amigo, cujo respeito ele deseja conquistar e que pode ser de grande auxílio em sua vida. Mas se for teu dever, meu caro irmão ou irmã, fazer o que é certo, faça-o mesmo que o céu desabe. Faça-o mesmo que a pobreza encare você. Faça-o mesmo que você seja expulso para as ruas amanhã. Tu nunca serás um perdedor por causa de Deus a longo prazo. E se tiveres que sofrer por amor à justiça, bendito sejas. Considera-te feliz por ter o privilégio de fazer qualquer sacrifício por causa da consciência, pois nestes dias não temos o poder de honrar a Deus como aqueles que foram para a prisão, para a tortura e para a fogueira. Portanto, não deixemos de lado outras oportunidades que nos são dadas de mostrar quanto amamos o Senhor e o quanto desejamos servi-lo fielmente. Ser muito corajoso para fazer o que o Senhor Jesus te ordena em todas as coisas, e que os homens te considerem um idiota, se quiserem. Tu serás um dos campeões do Senhor, um verdadeiro cavaleiro da cruz. Eu aprendo deste texto que a exatidão da obediência é a essência da obediência. Para que observes para fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. O mundo diz: não devemos ser tão precisos. Mundo hipócrita. O mundo quer se livrar da lei de Deus por completo, mas como o mal se atreve a dizer isso de forma direta, ele canta com o mais repugnante dos cantos: não devemos ser tão detalhistas ou tão exigentes. Como alguém disse uma vez a um velho puritano, muitas pessoas rasgariam suas consciências ao meio. Você não poderia fazer apenas um pequeno corte na sua? Não, ele respondeu, não posso, pois minha consciência pertence a Deus. Nós precisamos viver, você sabe, disse um comerciante avarento, justificando suas ações. Sim, mas nós precisamos morrer, foi a resposta, e por isso não devemos fazer tal coisa. Não há uma necessidade especial para nenhum de nós viver. Provavelmente estaremos melhor mortos se não conseguirmos viver sem fazer o mal.
A essência da obediência, como eu disse, reside na exatidão. Provavelmente, seu filho, mesmo que às vezes desobediente, geralmente faria o que você lhe dissesse. Seria nas coisas pequenas que a obediência completa e louvável apareceria. Deixe o mundo julgar isso por si mesmo. Aqui está um homem honesto. As pessoas dizem dele: ele é tão honesto que não roubaria um cavalo. Não, isso não provaria que ele é muito honesto. Mas elas dizem: ele nem mesmo pegaria um alfinete que não lhe pertencesse. Essa é a própria descrição do mundo sobre honestidade. E certamente, quando se trata de obediência a Deus, deveria ser a mesma coisa. Aqui está um comerciante que se vangloria. Tem um funcionário que é um ótimo contador. Você não encontraria um erro de um único centavo em 6 meses de contabilidade. Não significaria muito se ele dissesse: você não encontraria um erro de 10.000 libras em 6 meses de contabilidade. E ainda assim, se um homem se apega a toda a verdade de Deus, sendo minucioso e detalhista, os mundanos o acusam de ser muito rigoroso, muito restrito, muito rígido e sei lá mais o que, enquanto ao mesmo tempo, de acordo com o que eles mesmos mostram, a essência da honestidade e da correção está na exatidão nas pequenas coisas. Se eu professo obedecer ao Senhor Jesus Cristo, o teste crucial não estará em grandes ações, mas em pequenas. Meus queridos irmãos, eu gostaria que a igreja cristã realmente pensasse nisso. Há tanto em muitas igrejas de brincar com palavras. Quero dizer, por parte de pessoas que afirmam acreditar no que não acreditam, dando um significado diferente às palavras do que o sentido claro e natural, o que não é nada melhor, ao meu ver, do que mentir diante de Deus. Eu conheço também membros de igrejas que dizem: eu não concordo com muitas coisas que estão em nosso credo, e ainda assim permanecem membros de tal igreja. Eu não entendo isso. Não consigo compreender como alguém pode suportar participar das ações de qualquer igreja, seja ela qual for, quando sabe que essas ações estão erradas, tornando isso parte do seu viver cristão, ou seja, fazer o que é errado, fechando os olhos para a palavra e para o que sua própria consciência lhe diz que não está de acordo com a vontade de Deus. Se eu pensar que em qualquer uma de nossas atividades neste lugar não agimos de acordo com a verdade e a vontade de Deus, eu desejo humildemente alterar imediatamente. E eu oro para que nós, como igreja, sempre que errarmos ou em qualquer coisa em que não tenhamos agido de acordo com as Escrituras, estejamos dispostos a nos submeter às Sagradas Escrituras e a sempre educar nossas mentes para a vontade do Senhor Jesus Cristo, para que possamos fazer essa vontade em todas as coisas. A igreja pode estar errada em muitos pontos e ainda assim ser aceita por Deus, porque a consciência da igreja pode não estar iluminada. Mas o que eu defendo é que, na medida em que nossa consciência esteja iluminada, estamos obrigados a agir de acordo com ela e não temos o direito de fazer algo sobre o qual não possamos ter certeza de que estamos certos, nem o direito de nos unir a qualquer grupo que se diz cristão que não esteja cumprindo e abraçando a verdade do Senhor em todas as coisas, pregando toda a verdade de Deus e não apenas parte dela, na medida em que pudermos julgar. Não em algumas coisas, mas em todas as coisas devemos estar atentos à vontade divina. Outra coisa, há alguma ordenança de Cristo a qual alguns de vocês nunca deram atenção? Vocês já participaram do batismo e da ceia do Senhor? Eu os exorto diante do Deus vivo, cuidem disso, pelo bem de sua própria paz de espírito. Aquele que conhece a vontade do seu mestre e não a faz, será castigado com muitas chicotadas. Não estou falando agora da disciplina da lei. O cristão não está sujeito a isso. Estou falando, no entanto, da disciplina da própria casa de Cristo, sobre a qual Cristo é o mestre. E esta é a lei da casa de Cristo. Se não formos obedientes, não permaneceremos no gozo confortável do seu amor, mas seremos disciplinados, castigados e feridos, até que nos tornemos dispostos a nos render à mente do Senhor. Em meio a altos e baixos, em tempos bons e ruins,
Na pobreza ou na riqueza, na vergonha ou na honra, cristão, agarre-se firmemente ao seu mestre. Esteja entre aquelas almas virgens que, como diz o hino, para onde quer que o Cordeiro conduza, de seus passos nunca se apartam. Esses são os homens que serão honrados no céu, que têm uma paz inexprimível com Deus em suas almas hoje e terão as mais brilhantes coroas de imortalidade sobre suas cabeças amanhã. A exatidão da obediência é a essência da verdadeira obediência. Então, vamos nos ater a ela. O caminho da obediência, geralmente, é um caminho do meio. Não te desvies para a direita nem para a esquerda. Certamente haverá uma direita, certamente haverá uma esquerda, e ambas provavelmente estão erradas. Haverá extremos em ambos os lados. Eu acredito que isso é verdade em 10.000 coisas na vida cotidiana, e também verdade em assuntos espirituais em muitos aspectos. O caminho da verdade na doutrina geralmente é um caminho do meio. Há certas verdades tremendas, como a soberania divina, a doutrina da eleição, as transações do pacto e assim por diante. E alguns homens lançam um olhar tão amoroso sobre essas verdades que desejam ser e são totalmente cegos para todas as outras verdades além delas. Essas grandes e preciosas doutrinas ocupam todo o campo de sua visão, enquanto outra parte igualmente valiosa da palavra de Deus é deixada de lado ou distorcida para se ajustar a supostas reconciliações com as verdades mencionadas anteriormente. Por outro lado, há outros que pensam muito no homem. Eles têm profunda simpatia pela raça humana. Eles veem o pecado e a ruína do homem e ficam encantados com a misericórdia de Deus e os convites do Evangelho dados aos pecadores. E eles ficam tão encantados com essas verdades em conexão com a responsabilidade do homem e a livre agência do homem que não enxergarão mais nada e declararão que todas as doutrinas, exceto essas, são ilusões. Se eles admitem que as doutrinas da graça são verdadeiras, consideram-nas sem valor ou, sem coragem para tanto, eles dizem que elas são verdadeiras, mas não são essenciais. Mas geralmente uma maioria as consideram totalmente falsas. Parece-me que o caminho da verdade é acreditar em ambas, sustentando firmemente que a salvação é pela graça soberana e mantendo com igual firmeza que a ruína de qualquer homem é inteiramente sua própria culpa. O que o homem recebe por seu pecado é um salário, exatamente o que ele merece. O salário do pecado é a morte. Mas a salvação não é salário, mas um dom gratuito. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O homem merece se perder, mas ninguém merece ser salvo. Portanto, Deus salva quem Ele quiser. Manter a soberania de Deus e também a responsabilidade do homem, acreditar tanto na liberdade soberana de Deus quanto na livre agência, não livre-arbítrio do homem, nem desonrar Deus fazendo dele um serviçal da vontade de suas criaturas, nem, por outro lado, eximindo o homem de sua responsabilidade, fazendo dele um mero tronco ou uma máquina. O homem escolhe o que ele quer, ou seja, tem livre agência. Sua escravidão é interna. O pecado reina no seu coração e é de acordo com esse reinado que o homem escolhe. Ele não é obrigado por um poder exterior, ele ama o pecado. A luz veio ao mundo, mas o homem amou as trevas. É a escravidão da vontade. Sua vontade é escrava de seu amor, e seu amor é as trevas. Todo homem natural tem um caso de amor com o pecado. Eis a verdade. Aceitem tudo o que está na Bíblia, queridos amigos, como verdadeiro. Nunca tenham medo de qualquer texto escrito pela pena sagrada. Caros irmãos, quando folhearem as páginas, espero que nunca sintam vontade de que algum verso possa ser alterado. Sempre mantenham a posição de que o seu credo deve se curvar à Bíblia e não a Bíblia ao seu credo. E atrevam-se a ser um pouco inconsistentes consigo mesmos, se necessário, em vez de serem inconsistentes com a verdade revelada por Deus. Vocês encontrarão o caminho do dever ali, creio eu, que não é nem para a direita nem para a esquerda. Penso que isso também é verdade em outro aspecto, onde a tendência é para dois extremos.
Algumas pessoas dizem dos ministros: esses são os sacerdotes de Deus, eles podem nos distribuir a graça. Outros clamam: não, eles não fazem isso e não podem. Todos nós somos igualmente capazes de transmitir a verdade. Não precisamos de ninguém para nos instruir. Todos nós devemos ser pastores, ou melhor, ser suficientemente ovelhas para pensar que somos. Aí eu digo, o caminho seguro está entre os dois. O ministro não é um sacerdote, mas ainda assim, Deus capacita alguns homens pelo seu Espírito para ensinar outros. Ele levanta pastores segundo o seu coração. Engrandeceremos o ofício, mas não o exageraremos. Não permitiremos que ninguém fale contra ele, pois acreditamos que seja um dom enviado por Deus. Por outro lado, não nos prostraremos servilmente diante de qualquer homem, por mais talentoso que ele possa ser. Vocês notarão, em relação às ordenanças da casa de Deus, um extremo sobre os sacramentos, que eles são canais de graça. O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças salvíficas, de acordo com certas pessoas ignorantes. O extremo oposto é deixar as ordenanças completamente de lado e dizer que não tem importância e que não vale a pena dar atenção a elas. Certamente, a coisa adequada é acreditar que, como atos de obediência, são aceitáveis a Deus e como sinais e símbolos de grandes verdades espirituais, são instrutivos e edificantes para os santos e, portanto, não devem ser negligenciados. Nesse assunto, gostaria que vocês não se desviassem nem para a direita, nem para a esquerda. Da mesma forma, penso que deveria ser em nossa conduta geral. Por exemplo, em relação às nossas palavras, geralmente o curso do discurso é, por um lado, falar demais, ou por outro lado, falar de menos, ficar em silêncio quando os ímpios estão presentes, ou ser precipitado com os lábios e trair uma boa causa através de nossa precipitação em defendê-la. Há um tempo para falar e há um tempo para ficar em silêncio, e aquele que julga bem marcará suas oportunidades e seguirá o caminho do meio. Ele não será tagarela com conselhos não solicitados, nem será covarde e mudo quando deveria testemunhar por seu mestre. O mesmo se aplica com relação ao zelo. Hoje em dia, encontramos pessoas que estão muito acaloradas. Elas querem fazer isso e aquilo, e não sei mais o que, tudo num piscar de olhos. Falam como se fossem virar o mundo de cabeça para baixo, enquanto é a própria mente delas que precisa ser colocada em ordem primeiro. Elas fomentam avivamentos, mas não avivamentos que aprovaríamos. Seus avivamentos são inflados como balões com mero entusiasmo humano e manipulação das paixões das pessoas. E isso faz com que o verdadeiro zelo seja desprezado. O zelo delas é um fogo que incendeia a casa em vez de queimar na lareira e aquecer a família. Mas por acaso não devemos ser zelosos? Deus nos livre. Vamos cair no extremo oposto daqueles que cruzam os braços e dizem: por que fazer todo esse barulho? Deus fará a sua própria obra. As coisas correrão bem o suficiente. Vamos ficar quietos. Vamos dormir como os outros? Irmãos, há um caminho do meio de zelo verdadeiro, sensato e prudente. Aderir à verdade e nunca acreditar que as pessoas possam ser convertidas por mentiras, por erros, por misturar a sabedoria entre aspas do mundo com a verdade de Deus. Não podem ser convertidas a não ser pela pregação da verdade. Erros não podem ser o material com que o Espírito irá regenerar uma alma. Não importa o quanto esses erros sejam gritados em seus ouvidos com sinceridade. Caminhar dentro dos limites da verdade de Deus e estar convencido de que a melhor semente a ser semeada é aquela que Deus coloca no cesto de sua palavra, e que os pecadores não são salvos por declarações precipitadas ou por declamação extravagante, mas sim que eles são trazidos soberanamente a Cristo pelo Espírito Santo, como antigamente, pela simples pregação da cruz, de forma afetuosa e pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. Aqui novamente, nem para a direita, nem para a esquerda. Amados, este é um ponto que devemos observar com cuidado em relação às nossas confianças. Nem para a direita, nem para a esquerda, o cristão deve se voltar no que diz respeito à confiança de sua alma.
no que diz respeito à sua salvação eterna. Nenhum outro fundamento pode ninguém lançar além do que já está posto, que é Jesus Cristo, o justo. Descanse na obra consumada do Senhor Jesus e coloque toda a sua confiança nele como crucificado, ressuscitado e intercedendo por seu povo. Firme em seu coração que você não será desviado de Jesus. Como diz o hino, se todas as formas que os homens inventam atacarem minha fé com ardil traiçoeiro, eu as chamaria de vaidade e mentiras, e amarraria o evangelho ao meu coração. Portanto, na questão da própria fé, vamos manter o meio termo. Não sejamos como alguns presumidos, recusando-se a examinar a si mesmos, declarando que devem estar certos. Lembremos que aquele que nunca duvidou de sua condição, ele pode, talvez, perceber a realidade tarde demais. Tampouco caiamos, por outro lado, em constante dúvida, imaginando que nunca podemos ter plena certeza, mas devemos sempre levantar a questão. É um ponto que anseio saber. Muitas vezes causa pensamentos ansiosos. Eu amo o Senhor ou não? Sou dele ou não sou? Peçamos a Deus que nos guie pelo caminho do meio, onde possamos dizer: eu conheço aquele em quem tenho crido, e estou convencido de que ele é capaz de guardar o que lhe confiei até aquele dia. Cuidadosos, vigilantes, orantes, como se nossa salvação dependesse da nossa própria vigilância, confiando na promessa segura e no juramento imutável, sabendo que estamos em Cristo e não em nós mesmos, e que somos guardados pelo poderoso Deus de Jacó e não por nosso próprio poder. Esse caminho do meio, no qual não nos inclinamos para a presunção nem para a incredulidade, é o caminho que Deus deseja que sigamos. Essa regra, que poderia ser aplicada de muitas maneiras, também se aplica à sua vida diária em relação ao seu ânimo geral ou de outra forma. Algumas pessoas nunca sorriem, almas queridas. Elas abaixam as persianas no domingo, lamentam que as flores sejam tão bonitas e pensam que deveriam ter sido caiadas. Elas quase acreditam que, se os canteiros do jardim fossem de uma cor um pouco mais séria, seria aconselhável. A beleza assusta elas e elas acham que a feiura está ligada à espiritualidade. Conheço algumas pessoas que falam dessa maneira. Um irmão disse certa vez que quando ele subia o rio Reno, nunca olhava para as rochas, nem para os castelos antigos, nem para o rio que flui. Ele estava tão absorto em outras coisas mais espirituais, entre aspas. Para mim, a natureza é um espelho em que vejo o rosto de Deus. Delicio-me em olhar para as belezas que fluíram da mente do Criador. Belezas visuais, auditivas, olfativas, e contemplar a natureza até ver o Deus da natureza. Mas tudo isso era impiedade para ele. Confesso que não entendo esse tipo de coisa. Não tenho simpatia por aqueles que veem este mundo material como se fosse um lugar muito perverso e como se aqui não houvesse nenhum vestígio da mão divina, nem provas da sabedoria divina, nem manifestações do cuidado divino. Acredito que podemos nos deleitar nas obras de Deus, encontrar muito prazer nelas e nos aproximar muito de Deus mesmo ao considerar suas obras. Aquilo a que me referi é um extremo. Há outros que são pura futilidade e leviandade, que professam ser cristãos e ainda assim não conseguem viver sem exatamente os mesmos entretenimentos sem fim dos mundanos. Precisam estar nesta festa e depois naquela. Nunca se sentem confortáveis a menos que estejam fazendo piadas e seguindo todas as frivolidades e trivialidades do mundo. O primeiro é uma fraqueza que deve ser superada, mas este último é detestável, do qual não posso dizer nada de bom. O cristão, penso eu, deve navegar entre os dois. Ele deve ser alegre, mas não frívolo. Ele deve ser firme e feliz em todas as circunstâncias. Ter uma palavra amigável e gentil para todos, e ser um homem entre os homens, assim como o Salvador foi, disposto a sentar-se no banquete e festejar e alegrar-se com os que se alegram, mas ainda assim com a mente voltada para o céu em tudo isso, sentindo que uma alegria na qual ele não pode ter Cristo com ele não é alegria alguma, e que lugares de diversão nos quais ele não pode levar o Senhor consigo
não são lugares de diversão, mas sim cenas de miséria para ele. Ele deve estar constantemente alegre, feliz e regozijando-se, e ao mesmo tempo demonstrar uma profunda solenidade de espírito que afasta de si tudo o que é sacrilegiamente leve e fútil. Pela mesma regra, organize seus negócios. Alguns homens nos negócios agem de tal maneira que, do amanhecer ao anoitecer, não conseguem pensar em mais nada além dos negócios. Tive que lamentar por alguns cristãos que, quando já tinham o suficiente, não sabiam disso. Quando estavam fazendo o máximo que podiam com saúde para suas almas e não tinham mais necessidade de ganho, ainda assim sentiam a necessidade de se lançar em algo mais que tiraria todas as oportunidades de servir à causa de Deus e todo o tempo para reflexão e pensamento, e que assim traria esterilidade e aridez para suas almas. Outros temos que reclamar que não trabalham o suficiente em seus ofícios. Eles estão ouvindo um sermão quando deveriam estar atrás do balcão, ou estão aproveitando uma reunião de oração quando deveriam estar remendando as meias de seus maridos. Eles saem pregando nas aldeias quando seria melhor estarem ganhando dinheiro para pagar seus credores. Aqueles são extremos, mas o verdadeiro cristão é diligente nos negócios e fervoroso em espírito, buscando combinar os dois. O crente deve ser como alguém do passado, um homem justo e piedoso, não misturando um dever com o sangue de outro dever. Tendo uma devida proporção de todas as graças, ele busca em sua vida seguir sua vocação como ser humano, como pai, como membro da igreja, ou qualquer que seja sua posição. Quero encerrar com uma última observação. O caminho certo é o caminho da verdadeira prosperidade. Observe o último parágrafo do texto, para que sejas próspero em tudo o que fizeres. Não deixe ninguém se enganar com a ideia de que, se ele fizer o que é certo, pela graça de Deus, ele prosperará neste mundo como consequência. É muito provável que, pelo menos por um tempo, sua consciência atrapalhe sua prosperidade. Deus não torna o cumprimento do dever o meio de ganho financeiro para nós de forma invariável. Pelo contrário, frequentemente acontece que, por um tempo, as pessoas são grandes perdedoras por sua obediência a Cristo. Mas a Escritura sempre fala conosco em termos de longo prazo. Ela resume a vida toda. Ali ela promete verdadeiras riquezas. Se você quiser prosperar, mantenha-se fiel à palavra de Deus e à sua consciência, e você terá a melhor prosperidade. Você não verá isso em uma semana, nem em um mês, nem em um ano, mas você desfrutará disso em breve. Centenas de pessoas eu já vi, e falo com moderação quando menciono esse número, que em diferentes momentos de dilema vieram a mim e pediram o meu conselho sobre o que deveriam fazer. Agora, irmãos, eu quase sempre percebi que aquelas pessoas que temporizam ou tentam encontrar uma política de meio termo, fazendo o mínimo de errado possível, mas ainda assim um pouco, sempre saem de um problema para outro, e toda a vida delas é uma vida de compromissos, de pecados e de misérias. Se eles conseguirem chegar ao céu, eles chegam lá mancando, com espinhos perfurando seus pés o tempo todo. Mas eu observei outras pessoas que foram direto ao ponto, romperam as cordas que as enredavam e disseram: farei o que é certo, mesmo que morra por isso. E embora tenham sofrido, poderia mencionar alguns casos em que sofreram por anos, muito para o pesar daquele que lhes deu o conselho com base no qual agiram. Não porque ele lamentasse ter dado conselho, mas lamentasse que eles tivessem que sofrer. Sempre houve uma reviravolta em algum lugar, e mais cedo ou mais tarde eles tiveram que dizer: agradeço a Deus, apesar de todas as minhas cruzes e perdas, por ter sido levado a ser fiel às minhas convicções, pois sou um homem mais feliz, se não mais rico. Em alguns casos, eles realmente se tornaram homens mais ricos, porque afinal, mesmo neste mundo, a honestidade é a melhor política. É uma visão muito limitada, mas a retidão e a justiça acabam, no final, recebendo o respeito e a estima das pessoas. O ladrão, embora escolha um caminho mais curto para enriquecer, escolhe um caminho tão perigoso que não compensa.
Mas aquele que caminha retamente pelo caminho estreito descobrirá que é o caminho mais curto para a melhor forma de prosperidade, tanto neste mundo quanto no mundo que está por vir. Se não, amados, se não alcançarmos prosperidade externa aqui, confio que eu e você, se amarmos a Cristo e estivermos cheios do seu Espírito, podemos viver sem ela. Bem, se devemos ser pobres, isso logo passará, e no céu não haverá pobreza. Bem, se devemos lutar por isso, a fim de manter nossa consciência, não esperávamos estar neste mundo para que pudéssemos ser levados aos céus em leitos floridos de felicidade. Se isso deve acontecer, que soframos fome e até mesmo nudez, não estaremos pior do que os apóstolos, homens melhores do que nós. Não seremos reduzidos a um nível inferior aos mártires, cujos nomes não somos dignos de ter nossos nomes associados aos seus. Portanto, corramos todos os riscos por Cristo. Não é soldado aquele que não pode morrer por seu país. Não é cristão aquele que não pode perder sua vida por Cristo. Devemos estar dispostos a abrir mão de todas as coisas em vez de vender a verdade ou vender o que é certo. E se chegarmos a isso, teremos tanta coragem em nossos espíritos, uma consciência tranquila da presença do Espírito Santo de Deus e sorrisos doces do Salvador, outrora sofredor, mas agora reinante, que teremos de bendizer a Deus todos os dias por essas aflições leves, que são momentâneas, mas que estão produzindo para nós uma eterna e incomparável glória. Posso não ter falado muito para o conforto do povo de Deus, mas ficarei feliz se tiver dito apenas meia palavra que possa contribuir para nutrir, no meio de nossa igreja, uma obediência sincera, piedade prática, verdadeira e positiva piedade praticada na vida cotidiana. Temos muita doutrina, muita reflexão, muita conversa, mas há mais atos santos. É revoltante ver as inconsistências de alguns professantes cristãos. É o suficiente, de fato, para fazer o mundo ridicularizar a igreja, ao ver quantos professam seguir a Cristo e, em seguida, seguem qualquer regra, exceto a de Deus, e obedecem a qualquer pessoa, em vez do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, oremos a Deus para que nossos corações sejam sinceros nos caminhos do Senhor e para que sejamos guiados pelo seu Espírito até o fim. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.